Muito bem, a nossa última parte aqui, vi que o último vídeo ficou longo de novo, um pouco menos, também que eu interrompi. Vamos olhar para alguns dados aqui. A escolha dos dados ela é, obviamente, limitada, não só pelo nosso espaço de tempo. Eu poderia colocar um monte de outros dados, as discussões sobre gasto do setor público, receita do setor público, poderiam caminhar em direções muito distintas. A gente poderia olhar mais desagregado isso, olhar mais rubricas, ver a importância, por exemplo, dos gastos previdenciários dentro da estrutura, que era um debate que certamente ficou presente na nossa economia nos últimos tempos, e os gastos previdenciários de fato são uma participação bastante intensa. A discussão sobre os gastos financeiros, e como é que eles aparecem, tá? Então a questão de amortização de dívidas, a questão de juros da dívida, como é que eles entram no orçamento, como é que a gente pode contabilizar ou não. Mas enfim, a gente não vai ter tempo para muitos detalhes sobre isso, então vamos para alguns tópicos que são importantes aqui. Tá? Então, só para a gente observar isso aqui, certamente a economia brasileira vai voltar a essa discussão de novo. Tá? Tem algum limite aqui dos dados, obviamente, mas só para vocês entenderem como é que funcionou a questão do superávit primário. Tá? Então, olha, ali nos anos 2000, quase todos os anos foram anos de déficit primário, tá? Ou seja, os gastos correntes, saúde, educação, previdência, defesa nacional, ficaram acima das receitas tributárias. A partir de 2003, você tem, na verdade em 2002 não está aqui, mas em 2002 você já tem um ajuste grande, e a partir de 2003 você começa a produzir superávites cada vez maiores, que são, na crise, olha, de 2008, como você faz uso de instrumentos fiscais, ao mesmo tempo que você perde receita, por conta também da queda do PIB em 2019, tá? Mas nos anos subsequentes, os superávites vão diminuindo, minguando, até que vão se tornar déficits. Tá? Olha aqui uma coisa que eu acho interessante e eu sempre gosto de enfatizar. Vamos ter esse gráficozinho aí, com dados da Heritage Foundation, sobre carga tributária. Tá? Uma coisa que é importante aqui, tá, gente? Não repitam, por favor, a ideia de que a carga tributária brasileira é a maior carga tributária do mundo. Tá? Nós temos uma carga tributária compatível, tá, com um país do tipo de industrialização, do tipo de grau de avanço econômico que nós temos. Não é uma carga tributária baixa, mas certamente não é a carga tributária mais alta do mundo e não está, talvez, nem perto da carga tributária, das maiores cargas tributárias do mundo. Eu deixei aqui uma lista que nem estão todos os países com grandes cargas tributárias aqui, tá? Os países nórdicos eu tirei Dinamarca, tirei Finlândia, tirei Islândia, aí senão vai ficar uma coisa gigantesca, mas são todos países com cargas tributárias que vão se aproximando da casa dos 50%. Enquanto a nossa está ali oscilando entre 30 e 30 e poucos, entre 30 e 35 já é um bom tempo. Tá? Mais de uma década, mais de 20, 30 anos. Tá? Ficou aí um pouquinho abaixo dos 30, ela cresce no governo Fernando Henrique, e aí você vai tendo pequenos movimentos até de redução um pouco em alguns momentos desse tempo, mas enfim, esse é um padrão que já tem aí pouco mais de 25 anos do tamanho da nossa carga tributária. Tá? Obviamente, se a gente for observar, a gente vai encontrar países com grau de desenvolvimento maior do que o nosso, com cargas do PIB menor também. Tá? Então, o caso dos Estados Unidos é um caso emblemático, não é muito menor do que a nossa, mas assim como a Coreia, a própria China, que tem uma carga tributária. A coisa da carga tributária na China é sempre complicada, porque a execução do orçamento, a presença de estatais, enfim, é um pouco diferente, né? Não é uma referência do mesmo perfil econômico nosso, tá? Mas certamente a Coreia, os Estados Unidos são referências interessantes. Tá? O segundo dado que eu gosto de
complementar com essa análise é esse aqui. E esse é bastante interessante, na minha opinião. Por quê? Porque aí, aquele dado anterior era de carga tributária sobre o PIB. E se eu distribuir essa carga tributária pela quantidade de pessoas no meu país? Por que eu faria isso? Primeiro, faria isso porque é como se eu estivesse medindo, então legal, quanto é que o Estado cobra por cada indivíduo, né, de tributos, e ao mesmo tempo dá uma dimensão do que é possível retornar para a sociedade. Eu não posso, diria eu aqui para vocês, eu não posso exigir que o Estado brasileiro, que tributa, tem uma carga de 400, alguma coisa perto de $400, PPP, já falou o que é o PPP aqui, seja, devolva serviços públicos da mesma natureza que a Noruega, que tem de 1.500, ou que os Estados Unidos, que estão na casa aqui de $1.600, ou que a Irlanda, né, a Irlanda até vai lá em cima, Hong Kong, na verdade, é uma referência menor aqui, não é o ideal. Tá? O ponto que eu quero chegar aqui para vocês é que é o seguinte, a gente sempre tem também essa visão muito predominante. O governo brasileiro devolve muito pouco do que recebe. É verdade que tem desperdícios enormes na gestão de gastos públicos. É evidente que a corrupção é um problema terrível e que drena recursos públicos importantes. Isso aqui está, mesmo que eu considerasse que não tivesse nenhuma corrupção e que esses recursos fossem geridos da maneira mais eficiente possível, mesmo assim, eu poderia supor economicamente que os nossos serviços fossem 1/3 da qualidade do que é na Noruega. E mesmo assim, eu posso garantir para vocês que o nosso sistema de saúde e educação pública, por piores que sejam, são relativamente universais. Então, a gente tem que sempre matizar esse debate para a gente não cair nos extremos que essa politização que tem tomado conta do nosso debate econômico, como eu sempre enfatizo, nos leva. Tá? É muito comum a gente escutar verdadeiras barbaridades que simplificam exageradamente o debate para ter adeptos políticos nos mais variados. É muito difícil fazer uma discussão dessa, como eu estou fazendo com vocês, com a maior parte da população. São poucos os que têm, como vocês aqui, um grau de preparo para lidar com um debate desse. É muito mais fácil observar algumas condições empíricas de qualidade do sistema de saúde, por exemplo, e dizer o seguinte, olha, se eu comparar com o sistema privado, é pior. Ok, eu posso fazer essa observação. Agora, como é que se dão as condições de financiamento? O Estado devolve muito pouco. É uma avaliação que, não garanto para vocês, olhando aqui, na verdade, ela é, no máximo, parcial. Tá? Uma outra questão que é interessante para olhar nossa carga tributária é o seu perfil, tá? De onde nós cobramos os impostos. E aqui eu tenho um gráfico que tem de um lado o OCDE e de outro lado o Brasil. Então, se vocês olharem aqui, ó, o Brasil, o que a gente vê aqui, basicamente, é que a gente tem muita cobrança de impostos em bens e serviços, tá? E uma participação menor relativamente da folha de salários, tá? Mas especialmente, comparando com o OCDE, com os maiores países do mundo, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, envolve basicamente os países desenvolvidos e alguns agregados. A tributação sobre renda e propriedade é muito mais importante. Tá? Então, lembra daquela discussão que a gente fez sobre equidade, que a gente fez sobre justiça da tributação e que a gente fez aí sobre impostos diretos e indiretos. A gente tributa indiretamente. Por quê que a gente faz isso? Isso é uma herança da tributação de um país que tem dificuldade de estabelecer controles. É muito mais fácil controlar uma empresa que é totalmente formalizada, né, que precisa passar pelo circuito econômico formal, né, inclusive para poder receber financiamento público e outros critérios importantes. Então é muito mais fácil tributar essas empresas, impedir que elas soneguem, do que as famílias enfim,
que tem capacidade de subdeclarar a sua renda. Não só isso, mas politicamente é sempre mais complicado. Vejam como é mais complicado cobrar da pessoa. Tá? A pessoa não percebe, ou percebe indiretamente que ela está sendo tributada nos produtos. Tá? Agora, quando o tributo, o imposto vem direto na sua fonte de renda, isso ela é perceptível. Portanto, politicamente é muito mais difícil de fazer. Mas veja, os países desenvolvidos, em geral, fazem dessa maneira. E aí, repito, tá? É muito pior tributar empresas, porque quando você tributa a empresa, você está tributando o custo da atividade econômica. Você está tributando o que você está dizendo com a tributação no sistema produtivo, você está dizendo o seguinte: eu prefiro cobrar da empresa, que gera emprego, eu estou dizendo que a atividade econômica ela está sofrendo uma penalidade, ainda que o tributo não possa ser encarado como uma penalidade, enquanto eu estou penalizando, mas indiretamente, estou penalizando mais a produção do que a renda. Eu estou mais tributando as empresas do que tributando as pessoas. E isso, obviamente, tem um impacto, tá? Não só para a distribuição, mas também para a eficiência do sistema econômico. Tá? Agora, trocar esse arranjo ele é muito difícil de ser feito. Tá? Seria o ideal. Então, quando a gente fala de reforma tributária, tá? Certamente passa por uma reorganização dessas estruturas de tributação. Na minha opinião, e me parece claro, observando para os países desenvolvidos, que precisaria tirar tributos do setor produtivo, garantir que ele tivesse maior fluidez, maior liberdade econômica nesse sentido, tá? Ao mesmo tempo que eu reorganizasse a estrutura de receitas do setor público, garantindo os seus serviços públicos tradicionais, ou que pelo menos que eles pudessem continuar operando, né, com mais renda e propriedade tributadas. E aqui algumas comparações, né, de carga tributária de renda em função do PIB. E aí, enfim, as comparações são bastante desfavoráveis. Veja que aí a gente começa a perder para quase todo mundo, né? Mesmo os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma carga tributária muito menor que a gente, tributa muito mais a renda. Tá? E por outro lado, a carga de salários, aí a gente já sobe um pouco, ainda que a gente fique muito longe sempre da Europa, que tem sistemas tributários mais sofisticados, ao mesmo tempo que dão um setor, um sistema de proteção social mais sofisticado também. E a carga tributária sobre propriedade é muito baixa no Brasil, tá? Especialmente se a gente for olhar a propriedade rural, tá? ITR, por exemplo, é muito baixo. Relativamente sempre, né? E a carga tributária sobre bens e serviços, a gente salta lá adiante. A Hungria deixou a gente um pouquinho para trás aí, mas qualquer outra comparação, olha, comparação com os Estados Unidos. Tá? Mas vejam como existe um balanço aí. Os americanos na sua carga tributária não ficam tão abaixo da gente. Mas quando a gente vai para os Estados Unidos, não é só uma questão que a gente observa, tem várias questões de lucratividade, etc., mas a questão do preço dos produtos é visível. Né? Por quê? Em boa parte por isso, porque os produtos não são tributados. A tributação vem, na sua grande maioria, de outras fontes. Esse gráfico é um gráfico que eu acho interessante porque ele analisa aqui a evolução da dívida bruta do governo federal, que é um dos debates que se tornou importantes desde a nossa última eleição presidencial, na verdade desde a penúltima eleição presidencial, desculpe. Como vocês podem observar, que o cursorzinho eu vou passar aqui agora, esse debate ele toma força aqui no governo Dilma. No final do primeiro mandato do governo Dilma, por conta dessa ascensão aqui, ó, que se inicia em meados de 2013, quando ela avança com as desonerações fiscais, a dívida pública começa a ascender. Quando ela inicia o seu segundo mandato, que está mais ou menos por aqui, ela inicia uma agenda de austeridade e de corte de gastos. O ministro, como eu falei para vocês, é a pérola rara do Joaquim Levy, seu pacote de austeridade que jogou nossa economia uma queda brutal, como a gente viu nas aulas anteriores. E o resultado que se esperava
segundo ele, de controle da dívida pública, na verdade, nenhum apareceu. Por quê? Antes de só olhar um outro indicador que é importante, que é o indicador de dívida pública líquida. A gente não comentou isso anteriormente, mas a dívida pública ela pode ser olhada por dois prismas. A dívida bruta, que é tudo que o Estado deve, vamos dizer assim, e a dívida líquida, que é aquilo que o Estado deve, menos aquilo que ele tem como ativos. E um ativo importante do Estado são as reservas internacionais. Então, basicamente, a dívida pública líquida tem outras coisas, mas o principal aqui é isso, é a dívida bruta menos as reservas. Então, se eu tiro as reservas, como as reservas cresceram, a gente vinha bem. Né? Esse problema ele vai aparecer aqui de novo, no período da austeridade. As nossas reservas param de crescer e a nossa dívida não para de crescer. Mas por que a dívida cresce no mesmo momento que você começa a cortar os gastos? Olha só aqui, na verdade, a arrecadação federal ela despenca. Então, quando você atinge a atividade econômica com um pacote de austeridade, a economia cai, tá? E essa queda econômica reduz drasticamente a receita de impostos, tá? A receita de tributos de maneira geral. Essa queda da receita mais do que compensa os cortes que você fez. Tá? Então, alguns economistas chamam isso de austericídio. Tá? Então, vejam como o gasto público é uma variável escorregadia. Porque se você gasta menos, em determinado momento econômico, quando você tem ciclos econômicos de pouca consistência, ou seja, um crescimento pouco consistente, como era em 2014, uma queda do gasto, ela vem acompanhada, em geral, de piora das condições de crescimento e de piora das próprias condições de receita. Isso a receita vai voltando aos pouquinhos em termos nominais aqui, na verdade, como em termos reais, ajustado pelo IPCA, né? Vai voltando aos pouquinhos até onde nós estamos agora, mas você vê que ela ainda não chegou, por mais que ela tenha crescido nos últimos tempos, ela não chegou nos níveis que ela tinha atingido antes da crise, imediato antes da crise em 2015. Vejam o efeito que a queda econômica teve sobre a capacidade do próprio setor público de receber as suas receitas. Isso aqui não estamos falando de queda da carga tributária, da redução de imposto, muito pelo contrário, você até teve que retornar alguns impostos aí, mas mesmo assim isso gerou um problema fiscal. O outro problema aqui é essa porrada aqui nos juros pagos pelo setor público. Então, o ministro Levy, a elevação da taxa de juros foi utilizada como um instrumento feroz de combate à inflação. Tá? Então, não só auxiliou na queda brutal da atividade econômica, mas gerou um impacto violento sobre os custos do setor público, os custos financeiros. Então, juros pagos aqui, ó, tá? Juros pagos aqui nessa minha curvinha, dão essa subida enorme aqui, que obviamente faz a dívida pública explodir. Por mais que eles tenham caído ao longo do tempo, né, essa trajetória, felizmente, os juros retornam para patamares baixos, recordes nas últimas décadas, certamente. Mesmo assim, você gerou um impacto enorme e a dívida pública permaneceu para um outro patamar. É isso, meus amigos. Espero que a gente tenha conseguido discutir questões relevantes aqui sobre o Estado, sobre gastos, sobre as formas de intervenção, sobre desenvolvimento econômico. Não é uma temática simples de fazer em videoaulas, tá? E aí eu convido vocês para na semana que vem a gente no horário acordado aí, na verdade, da sessão, na semana que vem, não, nessa semana, nessa sexta-feira, nos encontraremos aqui no Zoom, né, para uma atividade virtual. E aí nós discutimos esses pontos. Tragam perguntas, tá? Tragam questões e a gente debate um pouquinho, inclusive, sobre coronacrise. Valeu? Um grande abraço a todos. Até lá.